Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marim e vamos falar sobre Raízes Africanas, capítulo 8, página 64, livro do oitavo ano, tá? Então, raízes, todo o nosso povo, toda a nossa forma de pensar, ela vai ser influenciada pelo povo africano, tá certo? Bom, vocês sabem que os povos africanos eles chegam ao Brasil durante o período colonial para trabalhar como escravos. Então, quando eles são trazidos à força para cá, eles também vão trazer o quê? Vão trazer a forma de pensar deles, tá? A cultura, a religião, a vida deles, tá? Vão trazer para cá. Muito bem. Eles foram trazidos de diferentes locais do continente africano, tá? Então, várias tribos ficavam lado a lado, mesmo as que eram antagônicas, elas ficavam lado a lado dentro do navio negreiro. Bom, como eu disse, né? Cada povo vai possuir uma cultura diferente, cada tribo vai possuir uma cultura diferente, tá? Não só a cultura, mas também línguas e hábitos próprios, tá? E nesse processo que eles foram trazidos para o Brasil, eles resistiram à mudança. Então, é aí que você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar a questão do sincretismo. Pois então, o que vai acontecer? Nessa resistência, então, eles mantiveram viva a cultura deles, tá? Então aí você vai ter o quê? A questão do samba, que a gente vai falar agora, a religião afro-brasileira, tá? Umbanda, quimbanda, tá certo? E vamos lá. A assimilação das culturas oriundas da África foi primordial na constituição da cultura brasileira e passou a se denominar cultura afro-brasileira, tá certo? Então, bora lá. Eu já pedi para vocês, alguns ainda não me enviaram. Começo do capítulo 3 questões, me enviem. Então vamos lá. Existem em nossa cultura várias manifestações de origem africana, presentes na culinária, na dança, na música, na religião, entre outros. Você conhece alguma manifestação cultural afro-brasileira? Qual ou quais? Sabe aquela comida de sábado, feita com feijão? Pois é. E você, paraense, que gosta de uma maniçoba? Fica a dica. Segunda, uma das principais influências das culturas africanas se deu na música brasileira. Você conhece algum ritmo, alguma composição ou algum músico que trabalhe com ritmos afro-brasileiros? É fácil, né? Pensa um pouco, sinhazinha, senhorzinho, que você vai achar. Terceira, a cidade de Salvador, na Bahia, é uma referência da cultura afro-brasileira, devido à grande população de africanos que se instalaram na cidade desde os tempos de colônia. A história do axé como ritmo musical surgiu no Carnaval da Bahia, da década de 50. Você conhece alguma música ou bloco de axé? Qual ou quais? Agora é com você, tá? Bom, vamos começar então a primeira parte da aula, que é samba, sons da África encontram o Brasil. Bom, para a gente falar de samba, nós vamos falar do nome dele, tá certo? Da forma de pensar dele, chamada semba, ok? Então, só um segundo. Então, Semba, ele vem do Lundu Zemba, que significa umbigada, tá? Segundo Aurélio, do Quimbanda, Semba, umbigada, do Umbundo, samba, estar animado, estar excitado, ou do Iubá e outras línguas bantas, samba, pular, saltar com alegria, tá? Isso segundo o dicionário, tá certo?
Aurélio. Muito bem. Então o samba, ele vai ser o quê? Um gênero musical de onde deriva um tipo de dança de raízes africanas surgido no Brasil. Sim, o samba, ele vai surgir no Brasil. Lá quando a capital do Brasil ainda era Salvador, tá? E considerado uma das principais manifestações culturais populares brasileiras. Inicialmente o samba ele vai ter uma criação anônima, então eles vão se juntar e para passar o tempo eles vão trabalhar o quê? A umbigada, tá? Por isso que o nome é Semba, umbigada. Nasceu com o samba de roda no recôncavo baiano, lá na primeira metade do 19, quando ainda era Salvador a capital do Brasil, tá? Então aqui é um quadro de rugendas, tá? De rugendas mostrando o samba, que é uma roda onde para você chamar o próximo para dançar, seja homem ou seja mulher, o que você fazia? Você dançava e dava uma umbigada na pessoa. E isso era para quê? Para ela entrar no centro da roda. E assim sucessivamente até todos dançarem. Originado do batuque em diversas regiões do Brasil. Então, o semba, ele vai se originar do batuque negro, tá certo? Bom, então depois ele vai para a cidade do Rio de Janeiro, como eu já falei para vocês, tá? Então a primeira capital do Brasil vai ser Salvador, tá? Depois passa para o Rio de Janeiro, tranquilo? Na segunda metade do 19 você vai estar no Rio de Janeiro e é aí que vai começar o samba como a gente conhece hoje, lá dos morros cariocas, não sei o que e tudo mais, que tem toda uma história, não tá no livro, mas eu vou contar pra ti, tá certo? O samba carioca, ele vai nascer a partir da celebração do chamado entrudo familiar, tá? O que é o entrudo? O entrudo era a festa de carnaval ou carne levandas, Dominica A de carne levandas europeia, tá certo? Aonde você tinha o entrudo popular, em que você que vai dar origem, aos blocos de rua, ao carnaval como a gente conhece hoje, e o chamado entrudo familiar, que vai dar que era uma forma europeia de casamentos, tá? Então, aqui você tinha o quê? O chamado limão de cheiro, que era uma bolsa de estômago de porco com perfume francês dentro, aonde o pretendente, o noivo, que já era tudo armado, ele carregava essa bolsa e jogava na cabeça da pretendida, da filha do tiozinho, ok? Então aí era selado o casamento. Então, essa celebração que vocês estão vendo aí, que é o chamado entrudos bailes de carnaval. Bancrévia, Assembleia Paraense, Rainha das Rainhas, etc, tá? Eu sei, Rainha das Rainhas não é baile, é um concurso. Mas também tinha aqui a questão das fantasias. Quem tinha a melhor fantasia, quem deixava de ter a melhor fantasia, ok? Bom, entendido como o samba, a umbigada, ela é entendida até hoje como uma expressão musical urbana do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o samba, como a gente conhece hoje, nasce quando essa umbigada sai do recôncavo baiano e vai para o Rio de Janeiro. Na verdade, para os morros do Rio de Janeiro. E isso só acontece após a libertação dos escravos, ok? Antes disso, eles ainda estavam lá na Bahia. A dança praticada pelos escravos libertos entrou em contato e incorporou outros gêneros musicais tocados na cidade do Rio, como a polca, o machixe, o lundu, o shot, entre outros, adquirindo um caráter totalmente singular. Então o samba como a gente conhece hoje, ele difere do samba coco, tá? Que era o samba lá do recôncavo baiano, o samba, a umbigada, e aqui ele vai ganhar características de outros ritmos, tá?
Principalmente o machixe, que é nordestino. Qual foi o primeiro samba gravado? Pelo telefone de Donga, tá? Esse nome bonitinho aqui. Essa música tem toda uma história, tá? Que envolve o terreiro da tia Ciata, não sei o que. Calma. Então aqui, ó. Essa daqui, eu vou botar um pouquinho pra vocês. É a música. Só um pedaço. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar e com alegria não se questione para se brincar. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. Vocês estão vendo aí embaixo? E com alegria A música, essa música que o Donga disse que é dele, ela tem vestígios de ser feita coletivamente, através do terreiro da tia Ciata. Então, ele usou de má fé para gravar a música, dizendo que era dele, tá? Tá bom? Deixa eu pausar aqui. Tirar e passar. Tá, então essa é a música, tá certo? Então, como eu estava explicando para vocês, nessa questão da cultura negra, então, o que eles faziam? Eles pegavam e dentro dos morros, eles tinham uma certa liberdade para serem negros, porque fora dos morros, qualquer coisa que levasse ao mundo negro, ao mundo africano, era passível de punição. Podia ser preso, podia ser castigado em praça pública, tá? Então, olha só. A música hoje, ela é do Donga, tá? Ela é do Donga. O próprio Getúlio Vargas, ele faz uma marchinha de carnaval baseada nessa música, tá? Não encontrei. Se eu encontrar, eu mando no grupo quando eu estiver lá. Tá? Então, ele vai pegar essa música e vai criar um jingle, uma marchinha para ele se candidatar, e ele conseguiu, porque ele alavancou a questão do voto de todos, tá certo? Então, olha só, então é uma música de vários autores, tá? Que participavam no terreiro das festas da tia Ciata, tá bom? Que é esse daqui. Então, por exemplo, a tia Ciata bem aqui, ó, deixa eu marcar pra gente. A tia Ciata bem aqui, certo? O Donga bem aqui. Heitor dos Prazeres, se eu não me engano, tá certo? Então, todos participaram da criação, porém, quem vai levar o crédito é o Donga, tá certo? Então, vamos lá. Surgiram muitos compositores, Baiana, Pixinguinha e Senhor, mas os sambas desses compositores eram machichados, conhecidos como samba machixe. Era um samba mais cadenciado, quase como um forró, tá? Então aqui eu tenho um quadro de Heitor dos Prazeres chamado Samba, tá? E ele vai trabalhar a técnica de pintura chamada naif, tá? Que significa ingênua, tá? Arte ingênua. A arte que é produzida por artistas sem preparação acadêmica na arte que executam, o que não implica que a qualidade de suas obras seja inferior. Caracteriza-se em termos gerais pela simplicidade e pela falta de alguns elementos ou qualidades presentes na arte produzida por artistas com formação nessa área. Então, quando você, que sabe desenhar, desenha, faz traços belíssimos, você não está fazendo nada além de uma arte naif, ou arte primitiva moderna, arte ingênua, tá? Não significa que você não saiba fazer, mas você não sentou num banco de academia para ter o canudo dizendo que você é desenhista ou profissional da área, tá? Qual foi a primeira música popular brasileira? Vamos falar um pouquinho de música popular brasileira, tá? Música popular brasileira, ela não é um estilo musical, certo? A música popular brasileira, ela é uma música ouvida pela maioria da população. Hoje, como é que eu sei que algo é MPB?
Quando toca no Spotify, quando toca no Deezer, quando toca no Claro Música e etc. Em todas as plataformas, até no YouTube. Toca em todas as plataformas de streaming, certo? Então, nessa época, o samba, ele foi considerado a primeira música popular brasileira. Por quê? Porque ele vai cair no ritmo, vai cair no gosto do povo, tá? Então, o samba, ele vai ser feito a partir do quê? Dos ritmos e instrumentos africanos, da música, do canto e de instrumentos indígenas e dos festejos e cânticos e até mesmo o uso de instrumentos de percussão, tá? Que é a influência branca. Então, por exemplo, festas juninas portuguesa, a opereta italiana, os cânticos e o uso do pandeiro e castanholas, que é espanhol, tá certo? Então, vamos lá. Segundo tópico, mas antes de nós passarmos ao segundo tópico, certo? Lá na página 66, vocês têm o Vivência, tá? Então vamos lá, eu vou ler e vou explicar para vocês. Samba no pé e na alma. O samba é um dos maiores expoentes da música popular brasileira, conhecido em todo o mundo, admirado por sua inventividade rítmica e os passos intrincados de sua dança. Suas variações sonoras indicam a riqueza de sua estrutura rítmica e sua inesgotável possibilidade de reinvenção. Aprecie os sambas, não deixe o samba morrer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os links para vocês, tá? E vocês escutem. Vou depois criar um documento só com esses links e vou mandar junto com a apresentação. Bom, então olha só. Não Deixe o Samba Morrer, Gago Apaixonado, de Noel Rosa, O Tititi do Sapoti, de Rosa Magalhães e Lícia Lacerda, O Sol Nascerá, de Cartola, tá? Então vocês vão escutar essas músicas, eu vou mandar os links, ok? E a partir disso, vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever sobre a sonoridade, sobre o ritmo, sobre as emoções e pensamentos despertados, tá? Muito bem. Depois, o que tu vai fazer individualmente? Escolher uma dessas composições que eu vou deixar para vocês e vocês vão cantar. Pode ser um áudio, 30 segundos, ok? Observem a base rítmica e a melodia e experimentem cantar e tocar a música selecionada, tá? Então tu vais escolher uma dessas músicas. Posso ser um pouco maleável e deixar tu escolher outra, mas tu vai escolher um samba e tu vai cantar e tocar no áudio e vai me enviar, certo? Bom, vamos lá então. Cultura afro-brasileira nas artes visuais. Muito bem. As manifestações visuais das culturas africanas, elas vão ter como base o quê? As crenças e os hábitos de cada povo, tá? Então, cada manifestação ela vai ser diferenciada, ela vai ser única. Assim, só que uma coisa ela vai ser presente em todas elas, tá? Qual é? A questão da geometria, tá? Então, as formas geométricas, sejam abstratas ou imaginárias, elas vão criar o quê? Os chamados padrões gráficos, tá certo? Que vão estar presentes tanto em tecidos, quanto pinturas e objetos, tá certo? Então, em tudo. Se você vê, por exemplo, uma roupa de alguém que está... de um negro ou de um branco, acho besteira falar isso, mas de uma pessoa que esteja vestindo uma roupa africana, vocês vão ver a questão das cores fortes, ok? E também do que? Das formas geométricas nos padrões, tá? Todos eles vão ter isso, todos os povos vão ter isso. Claro, cada um à sua maneira, tá? Cada um utilizando uma padronagem diferente. Muito bem, outra coisa que é muito presente, e como eu estou falando aqui de influência da cultura afro nas artes visuais, no caso aqui é cultura afro-brasileira. Posso trabalhar o quê? O cubismo de Pablo Picasso, tá? Pablo Picasso, a partir de 1907, quando ele entra em contato com a arte negra, ele vai criar o quê? As Damas de Avignon,
tá? Então, as damas de Avignon, ele vai se utilizar de máscaras negras, tá certo? Ele vai se utilizar de máscaras negras para trabalhar todo o cubismo dele. As damas de Avignon, Guernica na fase negra e tudo mais, tá? Mas vamos falar de arte afro-brasileira, ok? Então, bora lá. Como eu já disse, tu vai trabalhar as manifestações visuais, crenças e hábitos de cada povo através dessa geometria, tá? Através dessas formas geométricas. Então, aqui eu tenho um exemplo de padrão de um povo africano, tá? Bom, eu cheguei a falar na questão das máscaras, ok? Então, as máscaras, elas vão ser o quê? Objetos escultóricos, como se fosse uma escultura presente na maioria dos rituais. Então, em praticamente todos os rituais africanos, você vai ter a presença da máscara ritualística, como essa daqui, ok? Então, assim, elas são usadas como meio simbólico de representar figuras da natureza, tá? Figuras da cultura daquele povo, tá? Então, tanto os materiais como os ornamentos, as formas, as funções variam de acordo com as tradições de cada povo. Você pode ter uma máscara toda feita de madeira como essa, você pode ter uma máscara de argila, tá certo? Você pode ter uma máscara onde você, como no livro de vocês, acrescenta elementos na máscara, certo? Como contas, tá certo? Então, olha só. De certa forma, as máscaras, elas vão sintetizar a forma pelo uso dessas padronagens gráficas. Então, assim como a gente viu lá atrás nas padronagens gráficas de roupa, certo? Nas máscaras, você também vai ter, de acordo com a cultura, determinada padronagem, que é aquela padronagem, aquele desenho que se repete, que ele vai identificar o povo, vai identificar características daquela cultura. Cultura iorubá, cultura lundu, cultura... N culturas, tá certo? Então, vamos lá. No Brasil, então, já que a gente está falando disso, vai ter quem? Vai ter o artista chamado Rubem Valentim. Ele trabalhou no início de carreira com a arte naif. Depois ele se torna professor de História da Arte e tudo mais, e não sei o que, tá? Então, olha só. As manifestações visuais vindas dos povos africanos relacionavam-se com o ritual, tá? Como a gente já falou, com o ritual religioso, os grafismos e seus desenhos, tá? Então, o Rubem Valentim, que a gente vai ver já, aqui, ó, ele vai se utilizar de elementos da cultura africana para trabalhar, aliado à cultura nacional, nordestina, elementos abstratos, tá? Então, olha só, como eu falei, né? O Rubem Valentim, que é o dono dessa obra aqui, ele vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com a questão da Umbanda, tá? Com seus altares, objetos e símbolos de religiões do Candomblé, tá? Candomblé, no caso, e Umbanda, tá certo? Para sua pesquisa visual. As obras dele vão apresentar uma construção simétrica, geométrica e estruturada, tá? Então, você vai ter o quê? Uma beleza abstrata, você vai ter uma simetria. Então, o que vai ter do lado direito vai ter do lado esquerdo, tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa trabalhada aqui também, no caso do Valentim, é a questão do uso da cor forte, certo? Então, nesse uso de cores, é que ele vai mostrar o quê? A beleza da cultura africana aliada à cultura nacional, tá certo? Então, vamos lá. Lá na página 68, tá certo? Na parte de oficina, é a vez de você fez, me envia, tá certo? Os grafismos africanos são bastante variados, com diversas formas, jogos de cores e padronagens surpreendentes. Crie uma pintura utilizando formas, linhas e cores na construção de padronagens. Organize
junto com a turma de forma virtual, uma amostra das produções. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma imagem, seja ela pelo telefone, pelo computador, ou desenhando mesmo, utilizando padrões, tá? Não precisam ser padrões africanos. Vocês vão criar padrões que vocês possam utilizar no dia a dia, que vocês utilizem no dia a dia, tá certo? Vão criar um trabalho no tamanho A4, tá certo? E vão me enviar para daqui a uma semana, tá certo? Depois, tu tens o jogo rápido, certo? Aonde você vai ter uma cruzadinha sobre a cultura afro-brasileira que pergunta: o artista baiano que utiliza formas presentes nos rituais de religiões de matriz africana, qual é a dança de origem africana que influenciou o samba? Qual é a cultura oriunda da mistura da África com o Brasil? Quais são os desenhos sequenciais presentes nas manifestações visuais africanas? E qual é o instrumento de corda usado no samba? Tá certo? Então vocês vão fazer isso rapidinho. Também vão me enviar por e-mail, tá? E chegamos lá no checagem, tá? Então no checagem, tu vais ter... serve a máscara de origem africana. Aí vem aqui a máscara. No material que vocês vão receber ou vocês têm, vocês vão ver a imagem, tá? Então olha só. As máscaras são usadas por vários povos africanos em rituais e festejos de suas culturas. As esculturas são construídas de acordo com as crenças de cada povo. Isso tudo eu já falei para vocês, tá? Mas possuem algumas características visuais que são comuns à maioria das peças. Assinale V para verdadeiro e F para falso em relação às características visuais das máscaras. Tu vais ver lá rapidinho, não vou falar porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? E vão marcar V ou F. Segunda, o samba é um gênero musical e um estilo de dança brasileiro que tem sua origem. Tu também vai ver lá quais são as alternativas e vai marcar, tá? Terceira, aprecie a música Foi um Rio que Passou em Minha Vida, de Paulinho da Viola, certo? Eu posso disponibilizar também o link para vocês. Os instrumentos, o ritmo, a melodia e as sensações despertadas. Faça um texto com seus apontamentos sobre a composição. Ok? Sua vez. O carnaval, primeira, é uma das principais manifestações da cultura popular brasileira e tem o samba como seu elemento essencial. Na cidade do Rio de Janeiro, acontece o principal desfile de escolas de samba no espaço denominado Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Os sambas enredo puxam e animam o desfile das escolas de samba e a cada ano trazem um tema diferente para a escolha do tema para o samba enredo influencia na criação de todas as fantasias, alas e carros alegóricos. No ano de 2019, ano passado, a Estação Primeira de Mangueira foi vencedora do Carnaval Carioca com o samba enredo Histórias para Ninar Gente Grande. O samba apresenta uma maneira diferente de contar a história do nosso país, colocando em evidência personagens e acontecimentos históricos que foram esquecidos ou menosprezados na história oficial. A composição narra a história dos negros, dos pobres, das mulheres e dos indígenas brasileiros, revelando sua força, suas lutas, sua importância na construção da história do povo e da cultura nacionais. Letra A. Pesquise e aprecie o samba enredo, Histórias para Ninar Gente Grande. Leia com atenção a letra e procure as referências das personagens citadas. Observe o ritmo, os instrumentos e a forma de cantar. Redige um texto com suas observações, sensações, sentimentos e reflexões sobre o samba enredo. B. A partir da apreciação e do estudo do samba enredo Histórias para Ninar Gente Grande, crie uma produção artística. Música, dança, vídeo, cena, pintura, entre outros, utilizando a modalidade e técnica que desejar. Que tal vocês se basearem na obra de Rubem Valentim? Segunda, investigue e aprecie outras obras do artista brasileiro Rubem Valentim. Observe suas formas, cores, temas utilizados pelo artista e inspire-se em seus trabalhos para criar uma produção visual. Escolha a técnica e os materiais que você vai utilizar e traga o seu e envie o seu trabalho para compartilhá-lo com um colega. O que você pode fazer? Juntar a B da primeira com a segunda, tá? Então aí você vai ter toda essa forma de pensar, utilizando o Rubem Valentim para mostrar. Logo após isso,
nós temos o segundo olhar, tá? Então aqui vem um texto que fala sobre a apreciação do Balé Amazonas de Villa-Lobos, e no segundo texto o próprio músico fala sobre o seu processo de composição. Perdão. Analise os textos relacionando-os com as características expressivas de Villa-Lobos. Então, dentro desse texto aqui que ele fala da ópera Os Amazonas, quais são as características da música nacionalista de Heitor Villa-Lobos, tá? E a segunda, elementos e produções visuais das culturas africanas influenciaram as criações dos artistas como o brasileiro Rubem Valentim. Valentim utilizou em várias de suas obras símbolos pertencentes aos rituais de religiões de matriz africana. Além das formas usadas pelo artista, grafismos e as máscaras africanas também são referências visuais que podem inspirar uma criação visual. No espaço abaixo, crie um desenho empregando elementos visuais de origem africana em sua composição. Bora? Então, meus queridos, aqui eu me despeço de vocês, tá? Fiquem bem. Qualquer dúvida, me manda um e-mail. Salam aleikum.